Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem, com saúde. Bom, hoje na nossa aulinha online nós vamos falar sobre fungos. Lembra que nós falamos na aula passada sobre protistas e aula retrasada sobre bactérias. Hoje vamos falar sobre fungos. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber, gente, estima-se que exista mais de 100 mil espécies de fungos. E onde que estão essas 100 mil espécies? Podem estar próximos da água, podem estar próximo a troncos de árvores. Então, eles estão nos ambientes mais diversificados. Beleza? Bom, antigamente, colocava-se os fungos no mesmo grupo das plantas. Mas, porque eles apresentam uma característica em comum com as plantas. Qual característica é essa? Ficarem imóveis, tá? Parados, fixos à terra. Mas, apesar deles ficarem fixos à terra, eles têm uma característica diferente das plantas, que é a característica de que eles não produzem seu próprio alimento. Já as plantas produzem. Essa característica e também outras características que diferenciam fez com que eles saíssem do mesmo grupo das plantas e tivessem um grupo só deles, só de fungos, ok? Esses fungos, eles podem ser, como eu já disse para vocês, todos eles não fabricam seu próprio alimento, então são heterotróficos. Esses fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares. E nos pluricelulares existem células que se alinham formando hifas. Imagine então várias células alinhadas formando como se fosse um cordãozinho chamado hifas. E o conjunto de várias hifas entrelaçadas chama-se micélio, tá? Então, várias células formando hifas e várias hifas entrelaçadas formando micélios, ok? Na apostila de vocês tem um desenho para vocês entenderem melhor. Esses fungos também possuem parede celular, mas as paredes celulares deles é diferente das paredes celulares das plantas, porque a parede celular da planta é feita de celulose e a parede celular do fungo é feita de quitina. Quitina é o mesmo material que é feito o exoesqueleto de alguns animais que nós vamos aprender mais para frente, ok? Bom, como eu falei para vocês que todos os fungos são heterotróficos, não produzem seu próprio alimento, eles precisam conseguir esse alimento de alguma forma. De que forma que eles conseguem esse alimento, gente? Eles apropriam-se da matéria orgânica. E de que forma que eles apropriam-se da matéria orgânica? Ou eles parasitam outro ser vivo e se apropriam dessa matéria orgânica, ou eles se associam de alguma outra forma com outros seres vivos para conseguir esse alimento. Essa associação pode ser o parasitismo, que eu falei para vocês, ou pode ser uma forma chamada mutualismo, em que eles se associam a outros seres vivos diferentes e apresenta vantagem para os dois. Vocês vão aprender um pouquinho mais para frente, ok? E a forma de alimentação desses fungos é diferente da forma de alimentação de um animal, por exemplo. Por quê? Porque o animal pega o alimento e ingere esse alimento para depois, dentro do corpo dele, esse corpo fazer a digestão. Já no caso do fungo, não. O fungo libera enzimas, essas enzimas vão decompor ali a matéria orgânica ou vão de alguma forma digerir para eles aquilo ali e depois que as enzimas já fizeram isso fora do corpo deles, aí sim que eles conseguem pegar esse alimento, ok? E existem também fungos importantíssimos que
que fazem a decomposição, então devolvem para a natureza a matéria orgânica, devolvem nutrientes para a natureza. São fungos do tipo saprófitas. Na página 18 tem uma experiência que eu quero que vocês façam e respondam as questões a respeito dessa experiência. Ela é bem simplesinha, tá, pessoal? Bom, e ainda falando de fungos, qual é a importância desses fungos? Eles têm alguma importância? Muita. Primeiramente, imaginem que nós, para podermos sobreviver, nós tiramos produtos da natureza. Só que a natureza precisa recuperar esses produtos, precisa recuperar na forma de nutrientes. E quem que faz essa recuperação? Os fungos. Os fungos orelha de pau, por exemplo, são fungos saprófitas que devolvem para a natureza nutrientes que a natureza precisa para poder crescer as árvores, crescer plantas, tá? Então, esses fungos orelha de pau fazem essa função. Existe o fungo mofo preto. Esse fungo ele se desenvolve sobre o pão, sobre frutas, sobre alimentos e provoca a decomposição desses alimentos. É importante que esse alimento se decomponha, por quê? Para poder voltar à natureza. Existem fungos parasitas. Por exemplo, quando você pega uma micose, aquela micose no pé foi causada por fungo. Existe micose que causa frieira. Micose não, existe fungos, né, que causam frieira. Existem fungos que causam o sapinho em bebês. Esses fungos são parasitas, tá? Então, eles pegam matéria orgânica do corpo de um ser vivo. Então, esses fungos são do tipo parasitas. Existem fungos também que se associam a outros seres vivos. Por exemplo, fungos que vivem junto com algas, formando uma coisa chamada líquen. Essa associação traz benefício tanto para a alga como para o fungo. O fungo, ele se alimenta ali, né? Como que eu posso explicar para vocês? Os líquens, eles são manchas esverdeadas. Então, você enxerga sobre troncos de árvores ou sobre lugares úmidos, você enxerga ali uma mancha esverdeada, ok? Essa associação, por que ela é vantajosa para o fungo? Porque o fungo se alimenta do produto da fotossíntese da alga. Ao mesmo tempo, a alga obtém água e também nutrientes que o fungo fornece. Então, a alga obtém água e nutrientes que o fungo fornece. E o fungo obtém alimento trazido por quem? Pela alga, pelo produto da fotossíntese ali da alga. Ok? Isso se chama mutualismo, porque é vantajoso para os dois. Beleza? Existem também os cogumelos, fungos do tipo cogumelos. Esses fungos, eles podem servir também para alimentação. Não são todos, ok? Existem cogumelos que são tóxicos, então não podem servir de alimentos, mas existem alguns tipos de cogumelos que servem de alimento, como por exemplo o champignon, é um tipo de cogumelo usado na alimentação, ok? Existem fungos do tipo levedo, que é um fungo unicelular que faz o pão, o bolo crescer. Então, quando você usa fermento, é esse tipo de fungo levedo que transforma ali o açúcar em álcool e gás carbônico. E essa transformação faz o pão crescer, o bolo crescer, ok? Também ajuda na fabricação de bebidas alcoólicas. Então, é muito importante os fungos do tipo levedo. Existem fungos também, pessoal, do tipo penicilino. Esse fungo é utilizado para fabricar antibióticos, ok? Então, já deu para perceber que ele é importante. E também, alguns fungos do tipo penicilino pode ser utilizado na fabricação de queijo. E existem fungos também, muito importantes, que se associam ali a raízes de plantas. Eles se alimentam de açúcares que chegam para as raízes e ao mesmo tempo ele traz vantagem para a planta. Por quê?
porque ele ajuda a planta a absorver melhor nutrientes. No entanto, existe um caso de um fungo perigoso, um fungo Aspergillus. Esse fungo, ele aparece com frequência em grãos, como por exemplo amendoim, algodão. Se o amendoim e o algodão forem armazenados de uma forma inadequada, esses fungos ficam ali e liberam substâncias tóxicas que podem provocar lesões até no fígado. E pode acontecer, se a pessoa se alimentar desses grãos que estão com o fungo, de ocorrência de câncer, tá? Então, essa foi a explicação sobre os nossos fungos. Tem um desafio na página 20 que eu quero que vocês façam, 2 questõezinhas ali da página 20, anotem aí, ok? Essa foi a nossa aulinha de hoje, espero que tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida me perguntem. Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.